Como vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos ao canal. Continuando, então, vamos falar um pouco hoje sobre Grécia e Roma. Os gregos e romanos da antiguidade tinham muitos deuses e deusas com forma humana que controlavam diferentes aspectos da vida. Para eles, os deuses se comportavam como homens e mulheres mortais, mas eram dotados de características distintas, com seus próprios amores e conflitos. Venerava-se uma divindade específica. Quando se precisava da sua ajuda, uma gestante, por exemplo, grega, fazia oferendas a Ártemis, a deusa do parto. E o imperador romano, prestes a enfrentar uma batalha, prometeria um templo a quem? A Marte, deus da guerra. Titãs. Como vamos definir os titãs? Os gregos acreditavam que antes de seus deuses e deusas terem nascido, houve uma raça de seres gigantescos chamados titãs. Vocês já devem ter visto filmes, né, com esses gigantes. Eu estou apontando assim porque a letra é bem miudinha. Dois deles, chamados Reia e Cronos, foram os pais de muitos outros deuses. Os seres humanos teriam sido criados por Prometeu, que os formara com barro, ou pelo Deus Supremo Zeus. Zeus, depois de uma batalha contra os titãs, tornou-se o principal dos deuses. O seu reino especial, deixa eu segurar assim, o seu reino especial era o céu. E ele deu o mar e o mundo subterrâneo a Poseidon e a Hades, seus irmãos. Usando raios, Zeus costumava castigar os seus inimigos e fazia justiça. Ele teve muitas esposas e amantes. Os Olímpos, que também eram referidos como olímpicos. Dizia-se que Zeus e outros 12 deuses e deusas mais importantes viviam no topo desse monte, no Olimpo, a montanha mais alta da Grécia. Cada divindade representada pelo menos em um aspecto da vida. Por exemplo, Afrodite, a deusa do amor. Hefaístos, deus do artesanato. Ares, deus da guerra. E assim por diante. Oráculo. O povo ia ao oráculo para pedir conselho a um deus ou deusa. A resposta se fazia em geral por intermédio da voz de um sacerdote ou sacerdotisa, às vezes por meio de sons bizarros. O oráculo mais famoso era o oráculo de Delfos, que nós já ouvimos esse nome Delfos em um filme. E tínhamos muitos seres e deuses vinculados a essa história. Heróis gregos e divindades. O panteão romano. Por que eu resolvi ler esse pedacinho aqui? Por causa desse nome, panteão. Os romanos tomaram emprestado dos antigos gregos a maioria de seus deuses e deusas.
É engraçado tomar emprestado, né? Mas deram-lhe nomes diferentes. A deusa grega do amor, Afrodite, passou a ser Vênus. E Ares virou Marte. Os romanos também tinham algumas divindades nativas, como o deus criador Janô, de duas faces, relacionado às entradas e aos portões. Júpiter, os deuses romanos, equivalente ao supremo deus grego Zeus, é Júpiter. Então, os romanos tinham o mesmo deus, só que com nomes diferentes. Para os romanos, deus grego Zeus. Não é Zeus. Para os romanos, é Júpiter. E para os gregos, é Zeus. Mitraísmo. Culto romano, especialmente popular entre os soldados, era o do deus protetor Mitra. Suas origens são desconhecidas, mas por volta do século II depois de Cristo, ele era cultuado pelos romanos em santuários onde havia uma imagem desse deus da guerra, matando um touro. Acreditavam que a morte de um touro os tornaria imortais. Imperadores. Olha aqui os imperadores. Depois que Roma tornou-se um império, os romanos passaram a referir-se ao imperador como filho de um deus. Muitos imperadores foram elevados à condição de deuses pelo Senado romano, depois de mortos também. Calígula, de 12 a 41 d.C., e Domiciano, 51 a 96 d.C., foram considerados deuses ainda em vida. Temos também Rômulo e Remo, os gêmeos. Eram filhos de uma princesa da cidade, abandonados perto de um rio chamado Tibre. Logo após nascer, eles foram salvos por uma loba. Decidiram construir uma cidade no lugar onde a loba os tinha encontrado. Posteriormente, este lugar se chamaria Roma. É uma história belíssima. Continuo com vocês no próximo vídeo com mais uma religião. Não esqueçam de dar o like. Gratidão. Um beijo.